Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol, a volta do futebol brasileiro, vencedores e perdedores no ar. Vamos falar aqui da 23ª rodada. Obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera, estamos aqui com um quadro que é Inimigo da Dilma. Os que organizaram o impeachment dela sentiriam orgulho do nosso quadro, porque aqui nem todo mundo ganha e nem todo mundo perde. Aqui é bem decidido os vencedores e perdedores. Inclusive, geralmente tem muito mais gente que perde do que ganha. Eu tenho muito mais facilidade para achar perdedores do que vencedores. Exato. A galera já conhece a dinâmica, eu vou trazer aqui uns 5 personagens, times, pessoas, instituições que eu acho que foram vencedoras da rodada, 5 perdedoras, o Matheus a mesma coisa, mas não necessariamente tem que haver com o resultado dentro de campo. Uma pitadinha de análise, uma pitadinha de humor e uma pitadinha de aleatoriedades. Quer puxar o primeiro Quer trazer o primeiro? vencedor, Matheus? Eu posso puxar aqui com o grande vencedor da rodada, na minha opinião, Vitor Roque, marcando um hat-trick contra o Internacional, desencantando. Ele que teve um momento ali de crítica, de muita zoação, pegando no pé dele muito por conta do valor, da expectativa que foi criada. Mas ele é um jogador que tem muito potencial, muito novo ainda. E nesse modelo que o Abel Ferreira está tentando articular dele com outro atacante ali, fazendo uma dupla no comando de frente do Palmeiras, parece que ele está se encaixando melhor, parece que ele está entendendo um pouco mais a dinâmica do time. E com isso o Palmeiras só tem a crescer. Então, para mim, o Vitor Roque está aqui como o grande vencedor da rodada. Ah, concordo. Inclusive, este canal aqui não tacou o Vitor Roque para debaixo do ônibus. Nós defendemos que o problema dele era muito mais mental do que falta de talento. E agora, num time organizado com uma sequência, ele está mostrando aí todo o futebol que fez com que o Barcelona pagasse o que pagou nele. Não tiveram paciência com o Vitor Roque na Espanha. Inclusive, eu coloquei aqui o Palmeiras inteiro como vencedor. Teve uma pessoa que a gente criticou aqui nesse canal nos últimos meses, foi Abel Ferreira, mas temos que dar os louros a ele quando ele merece. Encontrou uma formação para o Palmeiras. O Palmeiras está jogando muita bola nas últimas rodadas, está vencendo e convencendo. O Palmeiras sempre ganhou jogos, a questão é que não estava jogando bem, apesar das vitórias, e agora o Palmeiras tem ganhado e jogado bem. Encontrou lugar para o Lucas Evangelista, o Flaco Lopes e Vitor Roque fazendo uma baita de uma dupla de ataque. A defesa muito forte, igual sempre. Chegadas agora importantes, como o Andrés Pereira, que vai disputar uma vaga nesse meio de campo, não acho que chegou para ser reserva. Então, assim, o Abel Ferreira encontrou um time, tem jogado muito bem. Vitor Roque, um dos grandes destaques das últimas rodadas. Se tivesse jogado o campeonato inteiro assim, poderia estar brigando ali com Caio Jorge e Arrascaeta pela artilharia do campeonato. Sem dúvida. Bom, então eu vou trazer aqui um vencedor que, juntamente a Vitor Roque, talvez um dos grandes vencedores da rodada, Leonardo Jardim do Cruzeiro, que está fresco aqui na nossa memória. A partida Cruzeiro e Bahia acabou de acabar. Vitória de virada lá na Fonte Nova. Mais um tabu quebrado pelo técnico português. A questão é que, depois de muito tempo, finalmente ele tem boas opções no banco. Porque o Cruzeiro, que tinha um time muito forte, sempre que precisava usar o banco, acabava caindo um pouco de rendimento. Dessa vez, não. Dessa vez, não só ele perdeu o capitão do time e entrou o Matheus Henrique, que fez uma bela partida, como o Cruzeiro claramente estava cansado durante o primeiro tempo ali com o Bahia, um time sem a pegada que geralmente apresenta, e ele fez mudanças no time e as mudanças mudaram o jogo, né? Que é o que todo treinador quer quando usa o banco de reservas. Entrou o Arroio, muito bem pela esquerda, é, ponta com bastante drible, bastante dinamismo, bastante velocidade, um pouco maluco, como todo ponta deve ser. O cara usa Arroio Júnior na camisa, sem ter Júnior no nome, como homenagem a Vinícius e Neymar Júnior. Sinisterra, autor do gol. Gabigol, autor do outro gol.
vitória importantíssima do Cruzeiro de virada, e vitória de time que quer brigar por coisa grande, que a gente sempre fala aqui, jogo difícil você resolve de 2 formas: bola parada, Cruzeiro é o melhor time de bola parada do campeonato, e jogador bom, e foi o que o Matheus Pereira fez no primeiro gol. É o Leonardo Jardim que vem fazendo um excelente trabalho, pode ser colocado ali como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, ali também junto com o Felipe Luiz, com o Rafael Guanais do Mirassol, que para mim formam o pódio dos melhores trabalhos do Brasileirão dessa temporada. E assim, concordo com você, o Leonardo Jardim muito bem. E eu coloquei o Gabigol como um vencedor, porque em alguns outros jogos ele não estava tendo tanto espaço, entrava no finalzinho, acabava que nem entrava muitas vezes, porque Matheus Pereira e Caio Jorge realmente não dão brecha para ele ter essa oportunidade de poder desenvolver mais futebol, ter mais tempo de jogo. Hoje o Caio Jorge, que sofreu uma lesão na data FIFA, jogou contra o Atlético, mas também não jogou o jogo todo. O Gabigol entrou tendo mais minutos. Hoje aconteceu de novo nessa sequência. Ele entra, é decisivo, e um gol que a fase dele pode não ser a das melhores, mas é um gol de um jogador que mostra que tem muita confiança nele mesmo. O Gabigol é esse tipo de jogador, um cara que arrisca, um cara que sabe a qualidade que ele tem. Outros jogadores ali não tentariam o chute que ele tentou, ele foi muito feliz, conseguindo entregar uma vitória para o Cruzeiro, mostrando que mesmo sem ser o que todo mundo imaginava que o melhor Gabigol poderia fazer, que talvez fosse ser a temporada que o Caio Jorge está tendo, quando o Cruzeiro contratou o Gabigol, olhando como com otimismo, era essa expectativa. Mas ele entra, consegue fazer os seus golzinhos, hoje foi decisivo, quando é um jogador que agrega ao time do Cruzeiro. Coloquei É, ele e como vencedor. jogador de jogo grande, né. Mais uma grande partida decidida por Gabigol, cenário comum dos últimos 10 anos aí no futebol brasileiro. Você tem mais um vencedor aí? Vou trazer aqui o quarto árbitro de Grêmio e Mirassol. Para mim, ele está entre os vencedores, por quê? Ele foi alvo de fake news por parte da comissão técnica do Grêmio, falando que ele fez a substituição errada, mas graças à substituição impressa e auditável, ele tinha ali um papel mostrando que ele fez a substituição que a comissão técnica do Grêmio mandou. Agora, o que aconteceu com esse auxiliar do Mano Menezes no vestiário, eu não sei, porque ele estava bem pé da vida com a substituição. É, Então, o quarto árbitro, por ele conseguir provar a sua inocência, é um vencedor aqui nessa rodada. eu nunca vi isso, cara. O cara chegou na câmera e mostrou o papelzinho. Falou: "Ó, a culpa não é minha não, o burro é ele. Ele ali que é burro, eu não sou". Coisas que só acontecem com times ruins, né. Time bom não acontece isso. Time ruim que faz essas cenas. Inclusive vou trazer aqui mais um vencedor. Quem não assistiu Fluminense e Corinthians, joguinho horroroso, que teve, acho que foi sábado de tarde, 1-0 para o Corinthians, numa falta que o Mateuzinho tenta cruzar, aquela bola meio longe da área, na lateral, ele bate meio cruzando, mas com direção ao gol para tentar enganar o goleiro. O André Ramalho, assim, quase trisca na bola, alguns lugares até deram o gol para ele, mas depois ele assumiu em entrevista que não pegou. E aí o Mateuzinho faz um gol num cruzamento, porque é uma partida que o Corinthians não chutou ao gol. Se eu não me engano, o Corinthians teve um chute a gol nesse jogo, que não foi o gol que fez, porque foi num cruzamento. O Fluminense teve um pouco mais de volume, criou mais jogadas, mas assim, completamente diferente do Fluminense de Copas que a gente tem visto. No final das contas, esse jogo merecia um 0-0. O Corinthians achou um gol, se afasta ali daquela briga desconfortável da zona de rebaixamento. Acho que consegue dar uma respirada legal. O Fluminense, eu acho que cada dia que passa, essa contratação do Soteldo fica pior. Mas assim, não são times que estão brigando por muita coisa no Brasileirão. Vai ficar ali naquele meio de tabela. Os dois estão. Parece que estão pelo menos pensando na Copa do Brasil. É, essa deve ser a toada dos próximos jogos deles no Campeonato Brasileiro, né? Vão empurrar com a barriga e ver o que conseguem arrumar na Copa do Brasil.
Não vejo nenhum dos dois brigando contra o rebaixamento. Acho que eles vão fazer uma campanha segura, como você falou, meio de tabela. Se abrirem mais vagas de Libertadores, quem sabe pegar uma pré, mas não vejo muito além disso nos dois cenários. Trazendo mais um vencedor aqui na minha lista, Juan de Neno, que marcou o gol da vitória do São Paulo contra o Botafogo. Ele que, das informações que tive dele no Cruzeiro, parece ser um jogador que tem uma ética profissional muito boa, que se dedica e que quer ajudar, quer participar, mas por questões físicas ele não estava conseguindo ter muita sequência. Quando voltou, o Cruzeiro tinha contratado o Gabigol, Caio Jorge numa fase muito boa, acabou indo buscar espaço no São Paulo, que perdeu o Caleri, estava tendo dificuldade nesse início, mas um gol muito importante para ele retomar a confiança, né? Ele que, a gente sabe, centroavante vive de gols, e ele tem uma característica assim, de ser 9-9 mesmo, assim, brigador, bom na bola aérea, é, tem a chance, manda para o gol, então importante o gol de vitória, teria feito mais um, mas acabou sendo anulado. Então eu coloco o Dineno como vencedor, que pode ser o início de uma retomada para ele. Ah, com certeza. Inclusive estava aqui na minha lista também, coloquei aqui os ex-cruzeiros, porque eu ainda adicionei um PS para Bruno Rodrigues, que também volta a campo, joga uns 10 minutos no jogo do Palmeiras, acho que praticamente 2 anos sem jogar. Ele chega no Palmeiras, se lesiona, lesão séria, recupera, faz todo o processo, quando tá para voltar para jogo, ele se lesiona de novo, fica aí mais praticamente um ano parado. E foi muito bonito, inclusive, a cena quando ele foi colocado em jogo. Todo mundo do banco do Palmeiras levantou, aplaudiu, conseguiu alguns minutos ali. Então, 2 jogadores ex-Cruzeiro sofrendo com lesão e os 2, né, tendo uma boa rodada. Sim, Bruno Rodrigues, que ficou com uma impressão boa no campeonato de 2023. O time do Cruzeiro era um time bem fraco, mas ele era talvez uma das poucas certezas que aquele time tinha, junto com uma defesa sólida. Foi a melhor defesa daquele campeonato. Ele era um cara que, no ataque, era o que mais entregava, mas como você destacou, não, a carreira dele no Palmeiras não aconteceu por conta de muitas lesões. E tomara que ele consiga voltar. A gente não torce para nenhum jogador que fique machucado muito tempo, não consiga entrar em campo por questões físicas. E o Bruno Rodrigues parece um jogador muito esforçado, muito dedicado, muita raça, que quem viu o time do Cruzeiro jogar naquela temporada, ele todo jogo ele terminava esgotado de tanto correr. Então, tomara que ele consiga ter sequência também, né? Jogava sozinho naquele time também, né, coitado. Ah, É. o time teve a melhor defesa do campeonato e praticamente quase foi rebaixado, porque não conseguia fazer gol. Só ele que jogava naquele ataque. Enfim, Exato. você tem mais quantos aí? Eu tenho mais 2. Eu tenho mais um, então pode trazer aí o seu próximo. Vou trazer aqui Saul, que foi pai, há pouco tempo, ficou um tempo ali com a família, viajou depois que a equipe já tinha ido lá para o Rio Grande do Sul, dormiu pouco, chegou, jogou muita bola, reencontrando o seu bom futebol aqui no Brasil, diga-se. Acho que talvez desde aquele momento do Atlético de Madrid, o Saul não teve uma sequência tão boa como ele vem tendo aqui no Flamengo. Conseguiu, ganhou mais um filho, né, jogando bem. O Flamengo consegue ganhar no Alfredo Jaconi depois de 20 anos. Eu acho que 20 ou 30 anos, eu não me lembro agora se era 93 ou 2003, que foi a última vez que o Flamengo tinha ganhado lá. Eu acho que foi 93. Já trago a informação aqui, pode falar. Boa. Esse canal aqui também é informação. Mas enfim, Saul recupera seu bom futebol, momento feliz na família, Flamengo líder do campeonato. A vida dele com certeza não está ruim. Pois é, o Flamengo que trouxe muita gente no meio da temporada. Eu tô só digitando aqui para ver o negócio. E algumas peças já estão começando a trazer resultado, né? O Samulino já virou titular da equipe, tendo muito destaque, chegando até em seleção brasileira. Acho que foi precipitada a convocação dele, apesar de ter feito alguns bons jogos. E o Saul é um cara que pode ter uma dinâmica parecida com a do Gerson ali, de ser um cara que pode jogar como volante, pode jogar da direita
puxando um jogo um pouco mais para dentro. Ele tinha boas atribuições ali no Atlético de Madrid, era um cara de rotação, às vezes titular, às vezes vindo do banco. Um jogador que se encaixar nesse modelo do Felipe Luiz, que já conhecia ele muito bem, os dois foram companheiros de time quando ele era jogador do Atlético de Madrid. Acho que ele pode agregar muito esse Flamengo e, de acordo com o chat GPT, a última vitória do Flamengo contra o Juventude fora de casa, antes desse jogo, foi em 97, outubro de 97. 97, por 1-0. Gol de Rodrigo Costa. Confesso que não sei quem é. Aí eu falei 93, 2003, faz a média, você chega em 97. Exato. Estava na margem de erro. Exato. Dos 2 chutes, dos 2 palpites eu estava. Exato. Trazendo aqui meu último vencedor, vou botar o Fortaleza, que trocou de técnico, Renato Paiva, com mais uma passagem relâmpago aqui no futebol brasileiro. E se os times tiverem algum bom senso, não procurem ele para ser o treinador da sua equipe, caso troquem de treinador. A Estou não falando ser que isso, vão mas. jogar com o PSG. Exato. Eu estou falando isso, mas é bem provável que daqui a pouco ele pinte no Rio Grande do Sul. Só deixar aqui. Trouxe o Palermo, e para quem lembra do Palermo como jogador, essa pessoa valoriza mais do que ninguém um título de Libertadores, porque provavelmente essa pessoa viu o Boca Juniors de Riquelme, que papou um monte de Libertadores ali no começo dos anos 2000 e formou a aura do Boca Juniors, seu terror da América do Sul. E se até hoje diminuiu, mas quando seu time cai contra o Boca Juniors no sorteio, você fica assim, cara, é o Boca, Bomboneira. Muito se deve por conta desse time do Boca Juniors aí que o Palermo fazia parte. Uma solução criativa do Fortaleza, dá para falar assim, como foi com o Voivoda, quando ele veio em 2021, se eu não estou enganado, 2020, não sei. E Fortaleza espera que dê a mesma liga para que o time possa se salvar do rebaixamento. Começou com uma vitória num confronto direto contra o Vitória, e a expectativa é que o trabalho possa desenvolver para o Fortaleza se manter na primeira divisão. Então, coloco eles como um vencedor aqui. Ah, com certeza, também era o meu último aqui da lista. Quem não tinha medo daquele Boca Juniors de Palermo, Palácios e Riquelme, não viveu a década de 2000 na Libertadores. Assim, é uma aura surreal de não só que você ia perder, mas ia ser aquele jogo chato, você não conseguir fazer nada, os caras achar uma bola, ia passar nos pênaltis, ia bater e não sei o quê. Esse é o Boca Juniors. Concordo com tudo que você falou, coloquei aqui Martim Palermo como um dos vencedores. Eu acho que não tenho muito a acrescentar não. Fortaleza respirando por aparelhos, mas ainda respirando. Uma rodada que todo mundo aqui embaixo, eh, não ganhou, né, inclusive tô olhando aqui na tabela, literalmente nos 10 últimos, o único time que venceu foi o Fortaleza. Então, não tem como não colocar aqui nos vencedores, mesmo com a posição na tabela ainda sendo péssima. Sim. Vamos para os É, porque os perdedores? vencedores da rodada também, não os vencedores e perdedores do campeonato ainda. Vamos com calma. Pode ser que no do No campeonato o final. Fortaleza esteja entre os perdedores, mas na rodada está entre os vencedores. Então vamos de perdedores? Já puxando aqui o meu primeiro, o xerifão do Atlético, Lianco, que no meio de semana tomou provocação que não acabava mais do Cruzeiro, na eliminação para a Copa do Brasil. Ele que no começo da temporada fez provocações ao rival, falando de que não, a torcida não precisava se preocupar com o Gabigol, que ele estava lá para parar. Provocou o Fabrício Bruno também. É, agora, quando o Cruzeiro ganhou, ele foi o alvo das provocações, e acho que isso faz parte. Se você zoa, você tem que entender que quando você estiver por baixo, o alvo vai ser você também. Então isso vale para o bem ou para o mal. Mas isso é só um bônus, porque nesse jogo, o Atlético estava ganhando, com um jogador a mais. A bola sobrou para ele, que era uma jogada simples, para ele afastar.
Ele foi no corpo de um jogador, o Tiquinho viu que ele meio que abandonou a jogada, foi correndo para pegar a bola, ele tentou se recuperar, fez o pênalti, e isso custou 2 pontos para o Atlético. E na situação que o time está, crise, eliminado de Copa do Brasil para o maior rival, começo de trabalho, você ter uma primeira vitória seria muito importante. E essa dá para botar na conta do Lian. Para mim, ele é um dos perdedores da rodada. E tem o bônus também da mulher dele ter ido criticar a torcida no Instagram. Então, olhando esse combo, o Lianco é um dos perdedores da rodada. Ah, essa partida tem muitos perdedores, né, eu fiquei aqui em dúvidas até em que colocar. Então o Lianco, pra mim é um perdedor, Neymar é um perdedor dessa partida, fez um jogo ruim, mais um, sabe, perdeu 2 gols claros, claramente, fisicamente ele tá abaixo, mas tecnicamente também é um rascunho do jogador que já foi. Tem conseguido uma sequência de jogos e mesmo assim a gente não vê uma evolução no futebol do Neymar. Acho que, você esperar que ele volte aos seus tempos de glória hoje é muito mais você confiar em alguma magia do que nos fatos que estão apresentando, que hoje o Neymar já não é mais o mesmo jogador. Falando da partida, o Santos começou muito bem, poderia ter feito gols, teve um pênalti para mim que tinha que ser dado e não deram em campo, aquele pênalti de FIFA, que você dá carrinho, o cara chuta e uns 2 segundos depois seu carrinho acerta e o juiz dá pênalti. Aconteceu isso no jogo, mas, eh, o juizão da partida não deu, para mim é um erro. Mesmo se a bola não tiver em disputa, você dá um carrinho no cara dentro da área, é pênalti. O São Paulo ele tentou algumas mudanças, o time que entrou em campo não conseguiu jogar bem. O Vitor Hugo defensivamente seguro, mas a saída de bola muito ruim. O Lianco, igual você falou, quis provocar o Neymar, provocou o Zé Ivaldo quando ele foi expulso. No final ele entregou a paçoca. Mais um perdedor da partida, protocolo de concussão. Gabriel Brazão não podia ter ficado em campo. Sim, só de você olhar o galo que tinha na cabeça dele, você já via que ali não tinha sido coisa boa, ele tinha que ter sido tirado. Acho que o Brasileirão tinha que copiar o que se faz na NFL, por exemplo, a Liga de Futebol Americano, que é questões assim, é um médico independente, que não é de nenhum dos 2 times, que avalia se o jogador tem condição de voltar ou não. Porque nesse momento, você não tem que ouvir o que o jogador está falando. O médico, ele não pode ser parcial, ele não pode falar: "Ah, o meu goleiro quer voltar, ele é importante para o time, então, mesmo na dúvida, eu vou deixar voltar. Aqui é questão de saúde, poderia ter acontecido alguma coisa muito mais grave, sabe? Ele desmaia no meio do jogo, tem que entrar uma ambulância correndo. Então, assim, protocolo de concussão tem que ser completamente revisto. Também é um perdedor dessa partida, para citar alguns, para eu não ficar aqui também muito tempo nesse jogo só. Exato. Eu tinha colocado o Brasão como um dos perdedores também, fiz algo fora do padrão aqui, colocando 2 perdedores no mesmo jogo. Por tudo isso que você falou, e é bom destacar que o protocolo da NFL que você citou, ele foi mudado por um caso de um jogador que teve concussão numa partida, no domingo. Quinta-feira ele estava em campo e teve outra concussão. E falando aqui sem nenhum preconceito, mas só para explicar o que aconteceu, ele teve um piripaque no jogo quando ele bateu a cabeça de novo. Ele ficou deitado no gramado meio que atônito, assim, com as mãos toda estranha. Então, assim, quase aconteceu uma tragédia para a NFL ter que mudar isso. E no caso do Brasão, poderia ser maldoso falando que o Galo entrou na mente dos jogadores do Santos, mas não vou fazer isso. Foi realmente muito complicado o que aconteceu com o Brasão. Ele desmaiou, teve umas que ele desmaiou de novo, e o Bruno tá querendo rir da piadinha que eu fiz aí. Então, só fica aí a crítica de que o Brasão não poderia ter continuado no jogo. É completamente irresponsável essa decisão aí. Inclusive o goleiro que entrou no lugar dele entrou muito bem. O Santos sempre o goleiro reserva é bom. É impressionante. Tá sempre usando o goleiro reserva e ele é sempre bom. Trazer aqui um perdedor, tirar o elefante branco, Matheus, porque tem um time que é recordista de estar na lista de perdedores. Acho que a gente já fez uns 15 vídeos desse. Esse time esteve nos perdedores de diferentes formas, pelo menos 13 vezes. Eu já falei do time, já falei do treinador, já falei de jogadores em específico, já falei do navegador que deu o nome ao time. Você vai Dessa criticar vez, o seu Vasco?
dessa vez eu vou falar que o perdedor é o ataque do Vasco, porque o ataque do Vasco é bom, o ataque do Vasco produz. Sabe? Nuno Moreira, bom jogador. Coutinho tem jogado muita bola nas últimas rodadas, assim. Diferente do Neymar, é um cara que tá pegando ritmo e tá indo bem, mesmo cercado ali de jogadores não tão competentes do meio para trás. Tem jogado muito bem, tem decidido os jogos, tem ajudado na construção. Ryan, muito bom jogador. Verratti, não sou fã, já critiquei aqui em vários vídeos, mas faz seus golzinhos, perde seus golzinhos. A questão é que o ataque não conseguiu fazer o que precisa fazer para ganhar jogos. O Vasco do Fernando Diniz quer fazer 3 gols. E isso não é um exagero. O Diniz só ganhou jogos com o Vasco quando o ataque fez pelo menos 3 gols. Por quê? Porque a defesa é uma mãe. Assim, o Vasco é o time que mais toma gols em falhas individuais. Nesse jogo foram duas. Na primeira, tenta sair jogando. E quando o momento do jogo era todo do Vasco, o Vasco jogava muito melhor do que o Ceará. Estava completamente dominado, estava vencendo a partida. O Leonardo Jardim recebe uma bola, ele domina mal, aí ele toca pro Matheus Cocão na folgueira, que tenta recuar pro defensor que estava livre, agora não me lembro quem é. Ele erra o passe, o jogador do Ceará rouba a bola e faz o gol. Aí chega no final do jogo, um a mais, sabe? O Vasco, que não sabe jogar na frente do placar, outra crítica aí, o Vasco sempre que faz um gol toma logo em seguida. Consegue fazer o 2-1, uma boa jogada, jogadores que entraram no segundo tempo, estão chegando agora. Aí o Ceará já tinha desistido do jogo, dá um bicão para frente. Desculpa. Por algum motivo, a defesa do Vasco está em linha alta, com o time ganhando, aos 49 do segundo tempo. E os dois zagueiros ficam protegendo a bola para o goleiro sair. O goleiro não sai, ninguém dá um bicão. O cara do Ceará rouba a bola, chuta, o Jardim espalma e aí sobra no pé do atacante do Ceará que empata no assim, um jogo perdido. O Ceará que é um bom visitante, ganhou do Cruzeiro fora de casa, empatou com o Flamengo, mas essa partida estava ganha. É mais um jogo do Vasco que estava ganho, eles entregam de uma forma bizarra, perdem 2 pontos e continuam ali perto da zona de rebaixamento. O ataque do Vasco é um grande perdedor porque a defesa é uma bosta. Essa é a verdade. Se, voltando a falar da NFL, se o futebol fosse futebol americano, o Diniz seria um gênio de coordenador ofensivo. Porque aí ele não precisa tocar na defesa, deixa outra pessoa treinar a defesa. Mas no futebol, não tem como fazer isso. E aí os times dele ficam completamente desequilibrados. É, ficou feio pro Vasco, né, estava com a vitória na mão, acabou entregando, mas pelo menos dessa vez o Vasco não viu um jogo que ele estava ganhando de 2-1 terminar em 1-1. Pelo menos dessa vez terminou em 2-2, para ser menos, cruel com o torcedor vascaíno, mas ainda assim, uma Ganha de situação 2-0, complicada. né? Terminou 1-1. Estava ganhando 2-0 e o jogo terminou 1-1. Eu concordo com você, a defesa do Vasco é muito frágil e também tem aquela questão que a gente já destacou em outros vídeos. Se a sua defesa é frágil, o Fernando Diniz, como você disse, é um treinador ofensivo. Então, ele teria um desafio maior ainda, teria que achar soluções que não são da característica dele, né? Não um treinador como o Fábio Carilli, que estava lá antes no Vasco, conhecido por montar defesas fortes tal. E outro ponto, o Vasco também está numa briga contra o rebaixamento e o Diniz também não é o treinador mais indicado para esse tipo de situação. Que ele é um treinador idealista, ele é um treinador que vai seguir com o seu plano de jogo a todo custo. Em essas situações, talvez um pouquinho mais de pragmatismo seja interessante ao Vasco. Como você falou, o Vasco estava com a linha toda alta, ganhando o jogo na última bola. E assim, será que não era um pouquinho mais inteligente você recuar, deixar todo mundo lá atrás, proteger a área? O gol poderia ter saído do mesmo jeito, porque, como você destacou, a defesa do Vasco é muito ruim. Mas com mais gente ali, com mais proteção a esses zagueiros, pode ser que eles não pareçam tão ruins quanto eles são. Então fica esse cenário aí pro Vasco. Talvez pensar um pouco mais no jogo em si, como está o cenário, em vez de não, temos que jogar com esse modelo aqui o tempo todo, faça bem ao Vasco.
Inclusive o Vasco contratou 2 zagueiros que é para ser a nova dupla titular, né, Robert e Renan, baita jogador, diga-se, jogou muito bem, e o Cuesta que entrou no segundo tempo fez o gol inclusive, mas que defensivamente a gente viu pouco. E a questão é que o Vasco nem tá jogando mal, sabe, o Vasco tem melhorado com o Diniz. Você olha o time jogando com a bola, é um bom time. Eu falei: "O ataque do Vasco é bom", é o quarto melhor ataque. Tá empatado em gols com o Palmeiras. A questão é que o Palmeiras tem 46 pontos e o Vasco tem 23. Eles têm o mesmo número de gols, mas tem a metade dos pontos. Assim, a defesa do Vasco é sacanagem. É complicado. E seguindo aqui, mas não saindo do Rio de Janeiro, o Botafogo, porque o ano do Botafogo acabou. Vamos ser honestos aqui, com a eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo não tem mais nada para disputar nesse campeonato. Se muito ali uma vaga para a Libertadores, mas aí perde para o São Paulo, reserva, um concorrente direto ali nessa briga por vaga em Libertadores. E já começam críticas ao trabalho do Ancelotti Júnior, aí Ancelotinho, que é o primeiro trabalho dele como treinador. Ele está tendo essa primeira experiência num turbilhão ali que é o Botafogo, que poderia estar uma questão mais tranquila por ter tido uma temporada dos sonhos no ano passado, mas por N fatores, essa temporada do Botafogo está sendo muito atribulado. E também destacar aqui no Ancelotti, que eu vi o Marcelo Beckler falando, que vivia na Espanha até pouco tempo, veio para o Brasil para ser comentarista da TNT Sports, falando que nos últimos anos do Ancelotti como auxiliar do pai, eles passaram a ter muitas discordâncias entre o trabalho que eles faziam. E acho que isso pesa contra o Ancelotti, porque o Ancelotti é um treinador consolidado, multicampeão, e provavelmente a melhor forma dele ser um grande treinador também é seguir os passos do pai. E a informação que ele passou é que havia muitas discordâncias. Então, mostrando que talvez a visão que ele tem de futebol não seja a mais adequada possível, né? Mas também é um treinador muito novo, não quero aqui decretar nada. Mas nesse momento, o trabalho dele no Botafogo, eu diria que não é bom. Ele foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. Ele não é o maior culpado, mas ele também é culpado. E para englobar o culpado maior disso tudo, que é a diretoria do Botafogo, que é o dono do Botafogo, eu coloquei aqui o time como um perdedor, não só da rodada, mas também da rodada. E diga-se que o Botafogo tem grande chance de ficar fora da Copa do Brasil ano que vem, porque não se classificou via estadual. Nisso aí que você falou do planejamento, o Botafogo não se importou com o Carioca, terminou em nono, então ficou sem a vaga pelo estadual. Não conseguiu pela Libertadores, não vai conseguir pela Copa do Brasil. Então, para o Botafogo jogar a Copa do Brasil em 2026, ele tem que se classificar para a Libertadores pelo Brasileirão. Se ele não terminar no G4, G6, o Botafogo não vai disputar a competição que mais dá dinheiro do ano que vem. Então, assim, importantíssimo essa vaga para o Botafogo. Eh, então, além de tudo isso, tem toda essa questão. E agora fica a dúvida. Você falou que o trabalho do Ancelotinho não é tão bom, mas também, como o time não tem muito mais o que disputar, não faz tanto sentido mandar ele embora. Acabou de chegar, é um treinador que é um projeto, primeiro trabalho dele, é um cara jovem. Mandar ele embora agora vai ser um atestado de incompetência de todo mundo ali da diretoria do Botafogo. Então, pelo menos, ele deve ter essa tranquilidade, trabalhar até o final do ano e, se for bem, garantir seu emprego para 2026. Se for mal, eh, os braços do papai estão sempre abertos para ele disputar a Copa do Mundo. Exatamente. Inclusive aqui, ó, rápido, um perdedor é o São Paulo, que ganha, ganha, ganha e não muda de lugar na tabela. É impressionante como o São Paulo não sai ali dessa sétima posição de jeito nenhum. É todo ano. Acho que tem umas 5, 6 rodadas que o São Paulo ganha e fica ali, oitavo, sétimo. Não consegue passar dessa barreira do sétimo lugar. É, realmente aí fica aquela questão, se o trabalho desubeldia ou é um campeonato que está todo mundo muito bem, mesmo São Paulo com uma recuperação boa, não consegue passar esses times que estão muito bem.
São Paulo está atrás do Mirassol, que faz uma excelente campanha, inclusive, bom destacar. Não coloquei entre os vencedores, mas sempre que puder falar bem desse Mirassol, eu vou falar, porque faz um campeonato espetacular. Ao contrário do meu próximo perdedor aqui, Internacional, foi humilhado pelo Palmeiras. Metade do primeiro tempo estava 3-0 já. E tá com um trabalho que parece os instaladores do The Last of Us, zumbis completos, já foram tomados ali com a cabeça toda deformada pelo fungo Cordyceps. O trabalho do Roger Machado está caminhando mais ou menos para esse mesmo caminho, que não sabe muito mais para onde vai, não tem muita surpresa. Os nomes que estão sendo cogitados caso haja uma demissão são os mesmos de sempre. A principal Odair escolha Helma, seria eu vi que é a opção Odair número Helman, um. opção número um, exatamente. Mas, além de tudo isso, o Inter é um perdedor porque, na entrevista coletiva no final do jogo, o Roger Machado falou que no intervalo o objetivo dele para o segundo tempo era manter o placar como estava. Qual o problema disso? O jogo estava 4-0 para o Palmeiras. Falhou, né, porque terminou 4-1, não conseguiu manter o placar. Não cumpriu seu objetivo. Cara, o Complicado. Inter deu sorte que o Palmeiras tirou o pé nesse jogo aí. Poderia ter sido mais. O Palmeiras produziu no primeiro tempo para sair com 6. Cara, foi assustador. E é impressionante. Cara, esse time do Inter é ruim, hein? Porque, óbvio que tem culpa do Roger, ele é o maior culpado, com certeza. Mas se você for olhar a escalação do Inter, é muito jogador meia-boca também. Porque, às vezes, eu acho que pessoas pensam, sei lá, no Inter que estava muito bem no gauchão, não sei o quê, mas se você for olhar nome por nome, o Alan Patrick é bom, mas não tem jogado nada. O centroavante Ricardo Matias praticamente não encosta na bola, porque o time não consegue criar. A defesa é fraca, tá todo mundo jogando mal. O meio de campo é ruim. Assim, além do Roger, as peças que estão ali também não são de grande nível. E meu último perdedor, inclusive, são, coloquei aqui, os sulistas. Porque o Juventude perdeu, o Grêmio perdeu e o Internacional perdeu. A gente já falou um pouco da derrota do Juventude para o Flamengo. Provavelmente foi o melhor sulista da rodada. O Grêmio perdeu de 1-0 para o Mirassol em casa. O Mirassol faz uma campanha espetacular, igual você falou. Mas o Grêmio tem que fazer valer o mando de campo. Esse tipo de jogo, né? Se você tá lá embaixo, você não pode ganhar só do time que tá abaixo que você, porque senão você não vai ganhar de ninguém. Você tem que ganhar de time que tá na frente também, senão você vai ser rebaixado. Eu vi uma pessoa falando no Twitter que o rebaixamento, quando você é um time grande, é como uma morte lenta. Porque você olha, aí primeira coisa que você fala, você olha para baixo e fala: "Nah, nosso time é ruim, mas tem muita gente pior. Essa é a salvação". Aí você toma esse remédio que apazigua suas dores por um tempo, aí depois você olha para baixo, a situação está começando a piorar, você decide ir no médico, não sei o quê. Quando você vai ver o resultado, você precisa de 8 vitórias em 10 jogos e está para morrer. E essa é, para mim, Grêmio e Inter estão aí nessa, já estão tomando esse remédio para tentar baixar um pouco as dores, mas não sei se vai resolver. E é igual você falou, se mandar embora, é capaz de eles trocarem de treinadores entre si. Vai o Roger para o Grêmio e vai o Mano para o Inter. Então, assim, tem que. A gente já falou bastante disso também. Como o Inter tá num ciclo, tem 10 anos também, né? Para você mudar o resultado, tem que mudar alguma coisa. Você não pode ir nos mesmos nomes, os mesmos jogadores e achar que o resultado vai ser diferente. Então, o futebol do Rio Grande do Sul é um grande perdedor. Não só da rodada, como do ano. Concordo com você. E há vários anos já, né, dá para falar que o futebol do Rio Grande do Sul está aquém do que já foi historicamente. É ali se a gente for ver o panorama geral do futebol brasileiro, são times que enquadram entre os 12 grandes, que é muito falado por aí. Tem lá Grêmio e Internacional. É muito louvável ver o trabalho que eles conseguem fazer, mesmo estando afastados, que muito fala do eixo Rio-São Paulo. Também é falado aqui em Minas, mas tá ali mais perto, assim, geograficamente mesmo falando, tá perto de São Paulo, tá perto do Rio de Janeiro.
O Rio Grande do Sul tá mais afastado, ele tá meio que isoladão no sul do país e ainda assim conseguiu ter times históricos, campeões brasileiros, campeões de Libertadores, campeões mundiais, mas a fase atual deles, como você destacou, é muito ruim. E para fechar aqui os meus perdedores, eu coloquei a Chapecoense, porque o esporte pontuou e está cada vez mais perto de deixar a Chape como o time que fez a pior campanha da história dos pontos corridos. Faltam É, quatro para o esporte conseguir superar o essa marca. Sport que só empata agora, né, era o time que só perdia, agora tem empatado bastante pelo menos, é melhor do que perder. Mas Exato. Na situação do esporte não resolve nada. exato. É, mas você for olhar aqui embaixo, esse campeonato é porque nesse momento, você sempre olha para o Z4 e você fala: "Não, acho que vai bater o recorde de pior pontuação do Z4 da história". Mas vai chegando no final do campeonato, esses times começam a encontrar pontos em partidas que a gente não espera, e aí chega perto daquela soma dos 45. Aí nesse momento aqui, parece que ninguém que tá aqui na, sei lá, de 14º para baixo, 13º para baixo vai bater 40 pontos. Parece impossível que qualquer um desses times chegue nos 40. É, mas como você falou, chega essa reta final, o time dá um gás a mais, tem as trocas de treinador que ganham um, dois jogos É o ali, fato dá uma novo. arrancada, depois para. Enfim, já foram todos aqui que eu tinha na lista. Você tem mais algo a acrescentar ou podemos encerrar o vídeo? Não, já falei todos os meus aqui também. Então, se você chegou até aqui, você é um vencedor, porque você ficou mais informado sobre o futebol brasileiro. E deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se a gente deixou passar algum vencedor, se a gente ficou louco colocando alguém como vencedor, alguém como perdedor. O espaço aqui está livre para você cornetar, para você elogiar. A gente fica mais feliz quando você elogia, mas pode criticar também com responsabilidade. Assim como o Felipe Melo falou que ia dar tapa na cara com responsabilidade, e acabou que foi que deu um soco na cara do Uruguai. Mas enfim, e compartilhe o vídeo também com todas as pessoas que você conhece para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Ó, inclusive, se quiser brigar aqui nos comentários entre si, também pode. No nosso último vídeo, bastante discussões acaloradas entre vascaínos e tricolores. Então, quem quiser se xingar aqui nos comentários também é um espaço seguro para vocês. É isso. Um abraço. Falou! Valeu.